Fala, meus amores, vocês estão bem? Olha, tá eu e tá aqui Dona. Se você nunca viu, essa é Dona. Dona é a pessoa que produz as aulas por trás das câmeras, quem monta tudo. É a pessoa que faz esse vídeo chegar até você. Então, olha só. Essa passagem minha aqui é para te lembrar que se você está acompanhando as nossas aulas, você ainda não se inscreveu no canal, corre e se inscreve, ativa o sininho. É muito importante para dar uma moralzinha aqui para o nosso canal. O YouTube vai entender que o assunto é importante e ele vai começar a mandar isso para outras pessoas e vai monetizar e eu vou ficar muito rico. Então eu conto com você, tá bom? Agora, olha só, essa aula ela tem um peso muito importante para você, porque essa aula que a gente está gravando agora é uma aula de mudanças de fase, especificamente sobre a parte do calor latente. Pois é, tem o calor sensível, aquele calor responsável pelas mudanças de temperatura, e agora, nessa aula, a gente vai trabalhar o calor latente com aquele assunto de mudanças de fase. Como esse calor afeta a mudança de fase, como quantificar esse calor. É uma aula simples, rápida, direta ao ponto. Eu tenho certeza que você vai entender muita coisa sobre esse assunto, tá bom? Então, prepare aí seu papel e sua caneta, que logo depois da vinheta a nossa aula vai começar. Pode botar a vinheta, Dona. Olá, meus amores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de física. Nessa aula agora a gente vai trabalhar o calor latente. Já ouviu falar nesse calor? Conhece as suas propriedades e suas equações? Pois esse assunto é bem importante e vai te ajudar a resolver muita questão no padrão das questões do Enem. Vamos começar a nossa aula, então pegue aí a sua caneta, separe o seu papel, que a brincadeira começa nesse instante e simbora para a aula. Olha só, meus amores, calor latente, direto ao ponto, sem arrudeio, é um assunto rapidinho. Pense bem. Quando um objeto recebe calor, alguma coisa vai acontecer com ele. E pode acontecer duas coisas. Chegou calor em um objeto, pode acontecer da sua temperatura mudar e pode acontecer dele mudar de fase. Ou acontece um, ou acontece o outro, ou dependendo da quantidade de calor, pode até acontecer as duas coisas. Então vamos lá. No calor latente, eu coloquei aqui, é a quantidade de energia térmica que reorganiza internamente a posição das moléculas, alterando o seu estado físico da matéria, mas não alterando sua temperatura. Observe que eu coloquei que não altera sua temperatura, eu vou até passar aqui um marca-texto para deixar destacado, não altera sua temperatura. Quando a gente fala de mudança de fase, a gente está falando de mudança de estado de agregação, a forma como as moléculas estão agregadas. Então, quando o gelo, por exemplo, encontra-se a menos 10 graus Celsius, em um ambiente cuja pressão atmosférica é de 1 atm, e a gente começa a fornecer calor para ele, esse calor vai fazer a temperatura dele subir. Por quê que ela vai fazer subir? Porque ele está em uma temperatura abaixo do seu ponto de fusão. A temperatura que faz o gelo se fundir, numa pressão de 1 atm, é 0 graus Celsius. Então o que vai acontecer? Ele vai manter o seu estado e ele vai mudar a sua temperatura. Eu vou colocando calor e ela vai subindo, vai para menos 9, menos 8, menos 7, menos 4, e aí assim ela vai subindo. Quando chegar ali no menos 1 e passar para 0 graus Celsius, chegou no ponto de fusão. E agora que essa temperatura chegou no ponto de fusão, vai acontecer o quê? Vai começar a mudança de fase. Nesse instante em que o processo iniciou, essa quantidade de calor que eu estou colocando agora não é mais chamada de sensível, porque essa nova quantidade de calor, afinal de contas, continua sendo calor, é caloria do mesmo modo. Agora a gente chama essa quantidade de calor latente, porque o papel dela é apenas alterar a forma como as moléculas estão ligadas para que ele passe para o estado líquido. Só que ele não vai mudar a temperatura. O gelinho ali vai continuar na temperatura zero, a água que se derreteu continua na temperatura zero e esse processo vai acontecendo. Até que depois que a água estiver no estado líquido, se eu continuar fornecendo calor, aí sim ele vai mudar a sua temperatura. Pois então, para determinarmos a quantidade de calor latente, é necessário antes compreender o calor latente de mudança de fase, que aí eu estou simbolizando aqui pela letrinha L, que é a quantidade de calor necessária para que cada unidade de massa mude de estado físico sem que haja variação de temperatura. E aí eu escrevi essa equaçãozinha aqui no meio, certo? O que é que eu quero dizer com essa equação aqui? Veja bem, a água no estado sólido, ou seja, o gelo, quando ele chega no ponto de ebulição, ele não muda instantaneamente para o estado líquido, ele precisa que eu adicione um pouco mais de energia nele, um pouco mais de calor, que é a quantidade, é o que a gente chama de calor latente. Agora,
O gelo, em particular, ele precisa que cada 1 grama de gelo receba exatamente 80 calorias. Se a gente colocar só 40 calorias, só vai mudar a fase de meio grama. Para mudar a fase de 1 grama, é preciso 80. Para 2 gramas, 160. E assim sucessivamente. Então, esse número 80 não é para qualquer substância, é uma particularidade da água. Cada substância tem seu próprio valor. Então, o gelo, ele tem como uma característica necessitar de 80 calorias para que cada 1 grama mude de estado físico. Por essa razão, a gente costuma escrever assim, ó, olha, a razão seria assim, ó, ele precisa, no caso do gelo, de 80 calorias para que cada 1 grama mude de estado físico, mude de fase de agregação da matéria. Aí, essa constante, essa razão, a gente está simbolizando aqui pela letrinha L. Isso é chamado, esse Lzinho aqui, é o que a gente chama de calor latente de mudança de fase. Ó. Calor latente de mudança de estado. E aí, olha só, isso é uma constante. Uma coisa é eu falar calor latente. Outra é eu dizer calor latente de mudança de fase. Calor latente de mudança de estado. Calor latente de fusão. Calor latente de evaporação, de vaporização. Entende? Então, eu não estou falando do calor latente, que seria a quantidade total. Eu estou falando do calor latente de mudança de fase. Uma constante que representa cada tipo de substância. Então, cada substância tem seu próprio valor, tá bom? Agora, é claro que se eu souber qual é a substância, se eu souber aqui qual é o calor específico, se eu souber qual é a quantidade de calor latente de mudança de fase daquela substância, se eu souber o valor da letrinha L, eu consigo com essa mesma equação descobrir quanto calor é necessário para no total fazer aquela substância mudar de fase. É o que acontece aqui, ó. Essa equação fez uma regrinha de 3 e se transforma nessa outra aqui de baixo. Vou arrumar aqui, vai ficar bonitinho. Pronto, aqui, ó. Tá aí, ó. Então, o que é que a gente tem aqui? Esse Q aqui, ó, é o calor, e eu botei um L para lembrar que é um calor latente. Essa letra M representa a massa, e essa letra L representa o calor latente de mudança de fase. Isso aqui pode ter 2 valores. Cada substância vai apresentar 2 valores. Como assim 2? É porque um seria o calor latente de fusão, vou botar aqui uma letrinha F, fusão, olha o exemplo da água. Para se fundir, o gelo precisa receber 80 calorias por grama. E tem o caso da evaporação, o ponto de ebulição. Então, para acontecer a ebulição, eu tenho aqui, ó, para a vaporização, eu preciso de 540 calorias para que cada 1 grama de água mude de fase. Fez sentido, não fez? São 2 valores para cada substância. Um para mudança sólido-líquido e outro para mudança líquido-gasoso. E aí, quando a questão me dar essa informação, e eu sei quanta massa existe ali, eu consigo descobrir quanto calor é necessário para isso acontecer. Fez sentido? Simples. Direto ao ponto. Sem arrudeio. Calor latente é assim. Agora, pode acontecer da gente precisar fazer uma interpretação de um gráfico. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu adicionar uma página aqui. Ah, travou aqui, não vai conseguir. Pronto. Vamos imaginar o seguinte. Riscando, riscando. Imagine que eu tenho aqui, ó, um gráfico, vamos transformar isso aqui numa reta, muito bem. E esse planinho aqui em cima, tá riscando? Não, por quê? Ok, tá riscando. Pronto. Isso aqui, ó, é um eixo vertical de um plano cartesiano. Vamos botar aqui ó, o outro eixo bem aqui. Pronto. E esse eixo aqui representa a temperatura de uma certa substância. Isso aqui, quantidade de calor, vou botar a quantidade de calor desse lado, quanto calor ele vai receber, e desse lado vou colocar o valor de sua temperatura. Imagine o gelo, por exemplo, né? O que acontece com o gelo? Imagine que o gelo está aqui, nessa temperatura negativa aqui, ó, de menos 50 graus. Né? Vou botar aqui tudo em grau Celsius aqui, ó, em grau Celsius. Menos 50 graus Celsius. Se eu adicionar calor a ele, o que é que vai acontecer? Ele vai para o ponto de fusão. Pronto, tá aí, ó. A temperatura vai aumentando e o calor vai subindo. Veja bem, é uma reta por quê? Porque esse calor é sensível, e calor sensível é MC ΔT. MC ΔT. A variação de temperatura é diretamente proporcional à quantidade de calor que ele recebe. Não tem nenhum expoente em cima das variáveis, então é de primeiro grau, é uma reta.
Agora, quando ele chega nessa temperatura, que é o 0 graus Celsius, começa o processo de mudança de fase. E o que é que a gente aprendeu? O que acontece durante a mudança de fase? Ele vai se manter nessa temperatura até que ele termine a mudança de fase. E aí, quando ele termina a mudança de fase, ó, esse calor que está aqui sendo cedido aqui dentro, essa quantidade de calor, é justamente o calor latente, ó, nesse caso de fusão. Está acontecendo um processo de fusão. Agora, depois que terminou o processo, se a gente continuar fornecendo calor, ele vai mudar de temperatura, porque essa quantidade agora vai ser de calor sensível. Eu vou fornecendo calor e ele vai mudando. Ah, por que não está riscando? Pronto. ΔT. Eu vou fornecendo calor e ele vai mudando a temperatura. Agora, quando ele chegar nesse valor aqui de temperatura, vamos fingir que esse calor aqui, ó, essa temperatura aqui, ó, seria a temperatura de 100 graus Celsius. Isso para a água na pressão atmosférica, certo? Na pressão de 1 atm. Quando a gente chega aqui, ó, nessa temperatura de 100, se a gente continuar fornecendo calor, o que é que vai acontecer? Ele vai se manter com a mesma temperatura até que termine o processo de mudança de fase. Mais uma vez, é um processo de calor latente. Um calor latente que vai ser M vezes o calor latente de mudança de estado de vaporização da água. E aí, se eu já estiver no estado vapor e continuar fornecendo um pouco mais de calor, ele vai passar agora para o estado de vapor. Então, nessa curva, o que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem essa parte representando o sólido, essa representando o líquido e essa representando o gasoso. Esse intervalo representa uma vaporização, e esse intervalo, pontinho aqui, ó, e esse intervalozinho aqui representa uma fusão. Observe que se não tivermos uma variação de pressão, é isso que vai acontecer. Agora, é claro, essa figura só acontece em substâncias, ó, substâncias que são classificadas como pura. A água, por exemplo, funciona. Agora, se a gente for tentar fazer isso com o álcool hidratado, por exemplo, a figura não vai ficar desse jeitinho. A mudança de fase não vai acontecer com uma linha perfeitamente na horizontal. Por quê? Porque o álcool hidratado é uma combinação de mais de uma substância. Um exemplo, não é pura. Então, quando a gente vai aquecendo ele, por exemplo, a água presente vai evaporar mais em um ponto de fusão diferente do ponto do álcool. Se eu tiver qualquer tipo de mistura, uma das partes da mistura vai se evaporar primeiro que a outra. Então a gente não vai ter uma parte estável na figura. Essa figura é só para substâncias puras. E com isso a gente fecha o assunto de mudanças de fase. Na aula anterior a gente viu os diagramas de fase e nessa a quantidade de calor chamada de calor latente e o calor latente de mudança de fase, que é uma constante que está associada à substância. Agora se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curta esse material e fique atento porque tem novos materiais chegando praticamente toda semana para lhe dar o suporte que você precisa para mandar bem na prova do Enem. Outras playlists já estão disponíveis. O curso de eletricidade, o curso de mecânica já está praticamente pronto, faltam alguns detalhes e já estão disponíveis para te ajudar. Foco que o seu sonho vai se realizar. Boa sorte, bons estudos e até a nossa próxima aula.